Oi, gente! Eu aqui de novo, professora Lígia Donini de Direito Tributário. E hoje são, 30 de março de 2022. E vamos estudar as fontes do direito tributário. O que é uma fonte? Não é o nascedouro, da onde que nasce, não é isso? Fonte tem a ver com nascedouro, né? A fonte do rio, onde nasce o rio. Aqui também tem essa lógica da fonte, onde que nasce o direito tributário. Então tem tudo a ver com o princípio da legalidade. Por quê? Porque nós vamos falar com relação às normas do direito tributário. Então, assim, a classificação com relação às fontes, nós temos as fontes formais e as fontes materiais reais. O que acontece? Eu tenho a lei, essa lei que traz o fato gerador. Então, por exemplo, eu tenho a lei do IPVA e essa lei do IPVA que traz o fato gerador para pagar o IPVA, que é você ser proprietário de um veículo automotor, tá certo? O que acontece? Esse fato gerador aqui é a fonte material, a fonte real, a situação econômica que vai gerar você ter que pagar esse tributo em razão de uma lei. Então, a lei, a norma é a fonte formal. Nós não vamos estudar as fontes materiais agora, porque você estuda as fontes materiais quando você for estudar cada tributo de forma específica. Nós vamos olhar para as fontes formais, justamente as normas que regem o direito tributário, que regem as obrigações tributárias, os tributos, a relação jurídico-tributária. Dentro das fontes formais, nós temos uma subclassificação, que são as fontes primárias e principais e as fontes secundárias. A primeira, a maior fonte de tudo, é a Constituição Federal. É ela que manda no ordenamento jurídico. Então, a Constituição Federal traz para nós as limitações ao poder de tributar, por exemplo. Ela vem trazendo os princípios, as imunidades, ela traz a competência tributária, é ela que rege, é ela que manda. É a nossa fonte primária por excelência, a top de linha. Todo o resto do ordenamento jurídico precisa respeitar a Constituição Federal. Aí nós temos como fonte também as emendas constitucionais, feitas, pelo constituinte derivado, pelas emendas constitucionais. Emenda constitucional é fonte? É fonte, ela modifica a Constituição Federal. Por exemplo, o princípio da anterioridade nonagesimal veio por meio de emenda. A contribuição de iluminação pública veio por meio de emenda, não é verdade? A imunidade da música veio por meio de emenda. A imunidade, a nova imunidade deste ano, da religião quando locatário do imóvel, veio por meio de emenda. Então, emenda constitucional é, sim, fonte do direito tributário. Aí, seguindo, nós temos a lei complementar. Lembra que nós conversamos no princípio da legalidade? O que acontece? Regra geral, quando a gente fala em normas infraconstitucionais, regra geral, nós somos geridos por lei ordinária. Salvo quando a Constituição Federal falar, de forma explícita ou implícita em razão da interpretação da Constituição, é que vai ser lei
complementar. Lembra, a gente não tem nem 200 leis complementares ainda, tá? Então, ela é para determinadas situações. E olha que interessante. Vocês sabiam que tem diferença na hora da gente ler o CTN, interpretar o CTN, quando ele fala lei em maiúsculo, lei em minúsculo e legislação? Como que você escreve Deus? Né? Você vai você vai fazer um texto e vai escrever Deus. Você escreve em letra maiúscula, né? Pois é, o CTN jura que é Deus. Ele jura que é Deus, porque toda vez que você encontrar lei em letra maiúscula no CTN, ele está se referindo a ele mesmo. Lei são as fontes formais principais, tá? Legislação é mais amplo, Eu tenho desde a Constituição Federal até aquela portariazinha, aquela instrução normativazinha. Professora, por que é interessante? Me dá um exemplo, por que é interessante eu distinguir lei de legislação? Por exemplo, uma obrigação principal, que é a de pagar o tributo, tem que ser instituída, criada pela lei adequada. Já uma obrigação acessória de fazer ou não fazer no interesse da arrecadação e da fiscalização do tributo, basta norma. Não precisa de lei. Pode ser por decreto, pode ser por portaria, pode ser por instrução normativa. Então, obrigação acessória, legislação. E o CTN traz o conceito de legislação. Aqui no artigo 96, olha o que ele fala. Legislação tributária compreende, isso aqui é uma norma interpretativa, compreende leis, tratados, convenções internacionais, os decretos e as normas complementares, lá do artigo 100. Então, legislação é fonte formal principal, mais fonte formal secundária. Beleza. E aí? Para que serve a lei complementar? Quando que ela é obrigatória? Por exemplo, para instituir, né, que a gente já conversou sobre isso também, o imposto sobre grandes fortunas, o empréstimo compulsório, as contribuições residuais, as contribuições sociais residuais e os impostos residuais, tá? Então, imposto sobre grande fortuna, empréstimo compulsório, impostos residuais e as contribuições sociais residuais. Obrigatoriamente precisa de lei complementar. Não pode por medida provisória, não pode por lei ordinária. Obrigatoriamente, lei complementar. Outra situação que nós temos aqui é com relação ao artigo 146 do CTN. Então, o que acontece aqui com o artigo 146 do CTN? Ele dispõe a obrigatoriedade aqui de lei complementar. Então, o que fala? Para dispor sobre conflitos de competência. Eu tô com dúvida se aquele serviço é ISS ou se aquele serviço é ICMS. Onde que vai ser dirimido isso? Por uma lei complementar. E onde que está essa lei complementar? É a 116, que é a lei do ISS, que é a norma geral do ISS. Regular as limitações constitucionais ao poder de tributar, que nós falamos quando a gente estudou com relação à imunidade. Então, o que acontece? Precisa de lei complementar para regular, para colocar a norma das necessidades das instituições de educação e assistência social sem fins lucrativos. E estabelecer normas gerais. Tá? Normas gerais. Prescrição precisa do quê? Lei complementar. Decadência precisa do quê? De lei complementar.
Por isso que uma lei ordinária não pode modificar o prazo de prescrição e decadência aqui do direito tributário. Sabe? A gente tinha na Lei 8.212 um prazo de 10 anos para contribuição previdenciária de uma lei ordinária. Foi considerada inconstitucional e veio sedimentar isso a súmula vinculante número 8. Tá certo? A súmula vinculante número 8. Então tá lá, definição de tributos e suas espécies, bem como os impostos discriminados na Constituição e, respectivamente, fato gerador, base de cálculo, contribuinte. Vamos lá. Ó. Vamos lá. Para existir, para ser instituído um tributo, lembram do princípio da legalidade? Eu preciso do quê? Eu preciso da lei adequada. Certo? Essa lei adequada precisa do quê? Precisa de fato gerador, mais sujeito passivo, mais base de cálculo e ou alíquota, mais multa. Lembram? Nossa primeira aula. Beleza. Só que a gente precisa do quê? De norma geral. Para reger isso daqui, a gente precisa de lei complementar em determinadas situações. Ó, fato gerador precisa de lei complementar, trazendo a norma geral. Por exemplo, qual é a lei complementar do IPTU? O CTM. Qual é a norma geral que traz o fato gerador do ISS? Né? O a 116, que todo município tem que respeitar. Qual é a norma geral que traz o fato gerador do ICMS? A Lei Candir, que é uma lei complementar. Beleza. A norma precisa de um sujeito passivo. Sujeito passivo, eu tenho dois. Eu tenho o contribuinte e o responsável. Beleza? Contribuinte precisa de lei complementar para trazer a norma geral. Já o responsável, basta a lei ordinária. Basta a lei ordinária. Basta a lei ordinária. Não precisa de lei complementar. Vocês estão entendendo? Basta a lei ordinária. Pode por lei complementar? Pode. Pode por medida provisória? Pode. Mas lembram, né? Que no caso de lei complementar, não pode lei ordinária e não pode medida provisória, conforme eu falei para vocês na primeira aula. Beleza. Segundo o 146 da Constituição Federal, base de cálculo precisa do quê? De lei complementar. Já a alíquota não precisa. A alíquota não precisa. Basta lei ordinária. Pode por lei complementar? Pode, o mais não prejudica o menos. Pode por medida provisória? Pode, porque a medida provisória não é lei, mas tem força de lei ordinária. E multa? Precisa de uma lei complementar, uma norma nacional para multa? Não, não precisa. Basta lei ordinária. Então, pode por lei complementar? Pode. Pode por medida provisória? Pode. Tá? Então, muito cuidado, porque o que costuma aparecer nas provas? Costuma aparecer assim, ó. Já vou voltar aqui. Peraí. Tá? Antes de apagar, só para te dar 5 segundos para terminar de copiar. Mas, professor, eu posso pausar o filme? Eu sei, mas vamos lá. Ó. 1, 2, 3, 4, 5. Então,
Vou apagar. Ô, louca, você não tá ao vivo. Pois é, eu sei, né? Mas você não tá escutando a pessoa falando, não, professor, não terminei de copiar ainda, né? Não paga não. Isso sempre acontece. Então vamos lá. Ó, frisando, porque isso cai bastante, tá, gente? Ó, lei complementar. Lei complementar para estabelecer normas gerais com relação a fato gerador, base de cálculo e contribuinte. Acontece muito assim, ó. Cabe à lei complementar estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária, definição de tributos e suas espécies, bem como em relação aos impostos discriminados nessa Constituição, os dos respectivos fatos geradores, base de cálculo, alíquota e sujeito passivo. Tá errado. Porque não é todo sujeito passivo, é só o contribuinte. E a alíquota não precisa, só a base de cálculo. Então, muito cuidado. Obrigação, lançamento, crédito, prescrição e decadência. Com relação à cooperativa, atos mais benéficos para a cooperativa e também para auxiliar, né? Também para auxiliar as empresas, as microempresas, empresas de pequeno porte, que vem principalmente na Lei Complementar 123 do Simples Nacional. 146A, que a lei complementar poderá estabelecer critérios especiais de tributação com o objetivo de prevenir desequilíbrio de concorrência, sem prejuízo da União, lei e assim por demais, que só tá aqui de bonito. A gente não tem essa situação na prática, pode cair o quê? Ctrl+C, Ctrl+V na sua prova, tá bom? Aí a próxima fonte que nós temos é a lei ordinária. Nossa, não tem nada aqui escrito da lei ordinária? Não, gente. Porque lei ordinária é o quê? Lei ordinária é a regra do sistema, sabe? A lei ordinária é a regra do sistema. Então, regra geral é gerido por lei ordinária, tá certo? Tem muito que a gente discutir a respeito disso. Agora, sabe uma coisa que está caindo bastante em concurso com relação a isso? É quanto aos tratados e convenções internacionais. Com relação aos tratados e convenções internacionais. Quando eu estava na escola, na época do meu vestibular, no século passado, estava começando algo que se chamava globalização. Um fenômeno chamado de globalização. Então, assim, a gente estudou muito, porque ia cair na redação do vestibular da época que não era Enem, né? Então, se falava-se muito em globalização. E a gente ainda tem a globalização? Tem. A gente consegue ser uma ilha, viajar, assim, ficar sozinho? Não, a gente precisa do mundo e o mundo precisa da gente. Tá bom, a gente precisa mais deles do que eles da gente. Mas, enfim, tá? A gente tem que ter bom trato internacional. E para isso nós temos tratados internacionais. E como nós estamos diante de negociações de economia, por exemplo, os tratados tributários, eles são de extrema importância, tá? Eles são de extrema importância. Principalmente, não principalmente, mas assim, a gente precisa de tratado, lembra? Para poder barrar a bitributação internacional. E aí a gente precisa analisar o artigo 98 do CTN. O que fala o artigo 98 do CTN? Vamos lá, ó. O que ele está falando? Os tratados e as convenções internacionais revogam
ou modificam a legislação tributária interna e serão observados pela que lhes sobrevenha. Como assim? Princípio da especialidade. Aqui nós temos exemplos. Primeira coisa, os tratados e as convenções internacionais não revogam. Como assim, louca? Tá falando aqui que revoga. Não revoga. E eu vou te provar que não revoga. Então, na prova do concurso é assim, ó. É assim. Presta atenção. Seguinte afirmativa. Os tratados e convenções internacionais suspendem a legislação tributária interna. Certa resposta. Segundo o CTN, os tratados e convenções internacionais revogam a lei interna. Certa resposta, porque a banca quer a literalidade. Segundo o CTN, os tratados e convenções suspendem a legislação interna. Errado, porque a literalidade é revoga. Mas na prática, suspende. Vamos lá. Opa. Na prática, suspende. Quer ver? Ó. Vamos supor, eu não sei as alíquotas do IPI de cabeça não, tá, gente? Mas eu sei muita coisa que cabe na minha cabeça, mas nem tudo. Então vamos supor que a gente tenha, né? A gente tenha a lei do IPI que fala que a alíquota da industrialização da geladeira é de 10%. Beleza? Aí é feito um tratado entre Brasil, vou colocar aqui mais baixo, um tratado entre Brasil versus Estados Unidos, que fala que se o Brasil importar a geladeira fabricada nos Estados Unidos, a alíquota vai ser de 2%. Qual prevalece? O tratado entre o Brasil e Estados Unidos ou a lei interna? O tratado. Beleza? O tratado. O que esse tratado faz com essa lei interna, com relação à importação de produto lá dos Estados Unidos? Suspende. Beleza? Suspende. Por quê? Se a gente falar que revoga e amanhã esse tratado for revogado, vai ficar um limbo jurídico. Vai ficar um limbo jurídico, vai ter que fazer uma lei específica para os Estados Unidos. Porque lembram, a lei que revoga a lei revogadora não faz surgir a lei anteriormente revogada. Então, se isso aqui for revogado, morre. Não tem como ressuscitar. Tem que nascer de novo, vai ter que fazer uma lei própria para os Estados Unidos. Agora, se suspende e esse tratado for revogado, volta a valer a regra geral, porque aí sai da suspensão. Beleza? Agora vamos imaginar que depois mude esta lei aqui, mude a alíquota geral de geladeira. Passa a ser 15%. Só que esse tratado ainda está valendo. Qual vai prevalecer? A nova lei de 15%, a lei mais recente ou a lei especial? Vai prevalecer a lei especial, vai prevalecer a norma especial, vai prevalecer o tratado.
Tá vendo que eu justamente fiz de propósito esse esqueminha, deixei ele aqui em cima, né? E essas daqui aqui embaixo, ou seja, quem manda? Não forma uma pirâmide? Pirâmide de Kelsey, entre aspas, quem manda? O tratado. Quem manda é o tratado. Vamos ler de novo? Ah, por que você fica lendo? Eu só leio o artigo porque eu acho que é importante ler. Vamos ler de novo? Aqui, ó. Os tratados e as convenções internacionais, na realidade, suspendem a legislação tributária interna e serão observados, então é ele que vai valer pelas que lhe sobrevenham. Mesmo depois que mudar a lei regrona, é ele que vai prevalecer. Beleza? Tá certo? Então, na prática, suspende. Segundo o CTN, revoga. Beleza. O que acontece? O presidente da República vai lá e ratifica um tratado, certo? É privativo do presidente celebrar tratado, é privativo dele celebrar tratados. Mas aí ele foi lá, ratificou, assinou, tá tudo bem, tudo de boa, já tá valendo? Não! Precisa passar pelo Congresso Nacional. É o Congresso Nacional que vai trazer aquele tratado para nossa ordem interna, por meio de um decreto do Congresso. Tá certo? Beleza. Vamos imaginar o seguinte. Que esse tratado de direito tributário... Não, é assim, ó, perdão, né? Qual é a força de um tratado? Ele tem força de emenda constitucional, ele tem força de lei complementar ou ele tem força de lei ordinária? Qual é a força de um tratado? Qual é a força de um tratado de direito tributário? Emenda constitucional, lei complementar ou lei ordinária? Certa resposta, lei ordinária. Lei ordinária. Mas, professora, e se esse tratado de direito tributário for recepcionado em cada casa do Congresso Nacional por 3/5, no quórum de emenda? Ele vai ter força de emenda constitucional? Não. Mas ele foi recebido no quórum de emenda? Não vai. Mas a Constituição fala que vai. Tratado de direito humano. Somente os tratados de direitos humanos que forem recepcionados, ó, direitos humanos. Direitos humanos. Eu sei que direito tributário é muito mais importante que direitos humanos, mas de direitos humanos que forem aprovados no quórum de emenda, certo? Em cada casa do Congresso, em 2 turnos, por 3/5 dos votos respectivos dos membros, serão equivalentes à emenda constitucional. Então, gente, só o de tratados de direitos humanos pode ter essa possibilidade. O tratado de direito tributário, mesmo que passado por um quórum de emenda, não vai ter força de emenda, vai ter força de lei ordinária. Tá certo? Vai ter força de lei ordinária. Beleza, então, o tratado tem força de lei ordinária, lei complementar ou emenda constitucional? O tratado de direito tributário tem força de lei ordinária. Então tá. E para revogar esse tratado? Como é que é feito? Né? Como é que é feito? Apesar de discussões em contrário, que não vem ao caso eu ficar aqui gastando um tempão com vocês, se ele tem força de lei ordinária, ele vai poder ser revogado por uma lei ordinária. Então, se o Congresso fizer uma lei ordinária revogando aquele tratado, pode. Não tem problema nenhum.
Tá bom? Então, força de lei ordinária, revogada por meio de lei ordinária, sem precisar passar por trâmite internacional. A própria lei ordinária interna revoga. Tudo bem. Outra coisa que é de extrema importância. Vocês conhecem Betinha? Quem é Betinha? Betinha é para os íntimos. A Rainha Elizabeth. Lá da Inglaterra, Betinha. Quem é Betinha? Não sei se vocês sabem, vai ser bisa de Alice, da minha filha. Como assim, bisa de Alice? Sim, bisa de Alice. Sabe por quê? Porque a Alice... Aqui a Alice. A Alice vai casar com o George. A Alice vai casar com o George. Eu já profetizei isso. Eu sei que vocês estão pensando, louca. Vocês vão ver daqui uns anos. Existe uma poupança chá de coxa do George. A Alice vai fazer tudo que a sogra dela fez para conquistar. Tem todo um script já planejado. Bisa. Betinha, bisa de Alice. Mas por que tudo isso, professora? Pelo seguinte, gente. Lá na Inglaterra, na Grã-Bretanha, nós temos a figura da rainha, que é chefe de Estado, e nós temos a figura do primeiro-ministro, que é chefe de governo. Se aqui fosse da mesma forma, seria assim, ó. Rei, chefe de Estado da nação do Brasil. Primeiro-ministro, chefe de governo, chefe do poder executivo, chefe da União. Vocês estão entendendo? Beleza? Aí o que acontece? Acontece o seguinte, ó. Olá, meus amigos, minhas amigas, eu sou o professor Lac e inicialmente gostaria de pedir licença para vocês que estão estudando nos nossos vídeos do YouTube, mas esse vídeo é um vídeo demonstrativo, para você conhecer a potencialidade dos nossos professores e do nosso curso. Gente, aqui na Lá Concursos, nós estamos fazendo uma super preparação para fiscal de tributos do estado de Mato Grosso. Lembrando, claro, que a Lá Concursos é a escola mais tradicional, que mais aprova, que tem mais qualidade em concursos públicos do estado de Mato Grosso. Então, nós fizemos uma super preparação, nós já estamos aqui na turma 6, tá? Na turma 6 de fiscal de tributos, né? E se você quiser assistir o restante dessa videoaula e muito mais, o nosso curso online já consta aí com aproximadamente umas 320 horas e está em gravação alguns módulos ainda. Ele custa, atenção, apenas 10 parcelas de R$10. 10 parcelas de R$10 é o nosso curso focado na Secretaria de Fazenda do Estado de Mato Grosso. Você vai ter acesso a esse curso até o dia 31 de janeiro de 2023. Ah, professor, foi publicado o edital, e está diferente o pré-edital. Fique tranquilos que dentro do prazo de validade do seu acesso, nós iremos fazer todas as alterações e ajustes necessários para a sua aprovação, né? Lembrando, cara, quem estuda com antecedência, planejamento e foco são aqueles que vão aí, com certeza, ter um salário desse. Quanto ganha? Salário inicial, 37.418, gente. Você tem aqui 28.418, mais uma verba indenizatória de R$9.000. Então, você tem aí R$37.400. Ah, professor, isso aí resolve meus problemas financeiros. Cara, se isso aí resolve seus problemas financeiros, eu digo para vocês o seguinte, que você deve começar a estudar imediatamente. Eu peço um voto de confiança, vem estudar aqui na Lá Concursos, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Detalhe, clica aqui, fala lá com os nossos atendentes. Nós temos aí uma política de descontos aí, principalmente para ex-alunos, e a gente sempre está lançando promoções que vão ajudar no seu investimento. Meus amigos, minhas amigas, conto com vocês, espero vocês aqui na Lá Concurso. Forte abraço, fique com Deus.